Já. Olá, tudo bem, turma? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da peça 8, né, que são os nossos embargos de declaração. Então, eu já postei para vocês, já disponibilizei no AVA a peça, né, e nós vamos fazer o gabarito da peça, uma parte aí do gabarito, tá bom? Então, vamos lá, com relação à nossa peça 8. O caso é o seguinte, prestem bastante atenção para que possamos aí já ir respondendo o esqueleto. Estejam também com o esqueleto em mãos, tá bom? Então vamos lá. Em determinada reclamação trabalhista, promovida por Robson Alencar, em face da empresa Expressinho Limitada, autos sob número tal, em regular andamento perante a Vara do Trabalho de Jundiaí, São Paulo, houve a prolatação de sentença pela qual o juízo julgou procedente os pedidos, condenando o embargante no pagamento de horas extras no importe de R$ 5.500, todavia deixou a sentença primária de analisar a compensação que foi objeto de defesa, no valor de R$ 1.300. A título de vales feitos pelo embargado, sendo que foram juntados recibos emitidos pelo embargado e as testemunhas ouvidas em juízo em fase de instrução, confirmando também o recebimento dos aludidos vales. Como advogado do reclamado, na condição de embargante, elabora medida adequada para sanar tal omissão. Então, aqui está o caso, né, que nós iremos tratar hoje e iremos fazer também, né, o seu esqueleto. Com relação à competência, gente, está super fácil, né? Então, a competência aqui é da Vara do Trabalho de Jundiaí, São Paulo, né? Nós vamos fazer o direcionamento, né, dessa petição, né, que é uma petição como se fosse aí uma petição intermediária dos embargos, diretamente aí para o juiz, né, do trabalho, então juiz primário, porque foi uma sentença proferida em primeira instância, né, e aí nós vamos direcionar então ao juiz, né, do trabalho de Jundiaí, tudo bem? Então essa primeira parte aí da competência. O momento processual, nós já tivemos então a sentença, nós estamos no momento recursal, beleza? Então anotem aí no número 2. O nosso cliente é a empresa Expressinho Limitada. Por quê? Porque nós vamos atuar aí pelo reclamado. Então, o reclamado vai ser o embargante, né, que é a empresa Expressinho Limitada. A parte contrária é o Robson, né? Então, aqui o Robson Alencar, certo? A parte contrária. Nome da peça, embargos de declaração, né? Lembrando aí que os embargos de declaração, eles são propostos, né, em razão aí de uma omissão, de uma obscuridade ou de uma contradição, né, feita pelo juiz ACO em uma sentença primária ou, né, pelo juiz ad quem em um tribunal, que seria em relação a um acórdão, tudo bem? Então, vejam só. Dando seguimento aqui, essa parte do dispositivo legal da peça, vocês precisam então analisar, né, em qual artigo e em qual inciso se encaixa, né? Então, se é lá no artigo do CPC que fala da questão da omissão, obscuridade e também da contradição, em qual inciso ali que se encaixa? Qual é o artigo da CLT? Né? Então, aqui no dispositivo legal da peça, nós iremos utilizar inicialmente, então, esses artigos, tá bom? Que vocês irão pesquisar pra gente. E depois, com relação aqui às teses e os dispositivos legais da nossa peça, nós precisamos aí, né, verificar a estrutura, não esquecendo que o embargos é como se fosse uma petição intermediária, então não precisamos qualificar novamente as partes, não precisamos colocar aí procuração com relação ao advogado, porque já é o advogado constituído, né? E além disso também, mas precisamos, né, colocar apenas o nome das partes, o nome da peça, que é a embargo de declaração, a fundamentação legal também, né? E aí nós precisamos encaixar então qual a situação. Então,
Então, desse caso aqui que nós vimos, a situação é de omissão, o juiz se omitiu, né, com relação a esse pedido de compensação dos vales, né? Isso já foi objeto, né, do nosso processo, conforme está dizendo aqui o caso, então já foi discutido anteriormente, isso é importante, por quê? Porque faz parte lá de um dos tópicos, né, em que nós vamos tratar da parte lá do pré-questionamento, certo? E também a relação do inconformismo, por quê? Porque o juiz deixou de analisar, né? Então a estrutura aí no número 8 do seu esqueleto, né, com relação à estrutura, coloque aí, né, que você precisa colocar um tópico, né, com aí caixa alta, o seu título, com relação ao pré-questionamento. Então, do pré-questionamento, aí você vai ponderar, né, que já foi discutido anteriormente, já foi objeto de instrução, oitiva de testemunhas, e aí você faz a sua redação. Depois, no outro ponto do inconformismo, você vai levar em consideração que o juiz se omitiu na sua sentença, né, com relação aí a esse ponto, né, da compensação, ou seja, o empregador ele já tinha feito alguns vales, né, e esses vales não foram descontados, inclusive tinha recibo com relação a isso, né, então já está provado aí nos autos, então já foi, além de já ter sido discutido, o juiz não analisou, né, então esse ponto é importante também, tá, então aí as teses, nós vamos fazer dois tópicos, o primeiro do pré-questionamento e o segundo aí do inconformismo, que aí vocês precisarão verificar qual é o dispositivo aí de fundamento, né, para esse inconformismo. Tem um artigo na CLT, claro, que diz, né, que estabelece aí uma situação conforme a que o caso expõe. Depois, nos pedidos, nós já sabemos que o pedido na estrutura dos embargos, né, é bem simples. Nós não podemos deixar de colocar o pedido de conhecimento, né, dos embargos, ou seja, né, que sejam verificados ali pelo juiz os pressupostos e seja conhecido, né, o recurso, e posteriormente, então, o seu provimento, né, para que o juiz possa sanar a omissão ou a obscuridade, ou mesmo, né, uma contradição realizada. Tudo bem? Então, faremos agora a peça, lembrando que precisamos aí, né, apenas fazer uma pesquisa acerca, então, dos dispositivos legais. O dispositivo legal, né, aqui da nossa peça é o que você vai utilizar lá no preâmbulo da sua peça, quando você coloca, vem respeitosamente ante Vossa Excelência, por meio de seu advogado, interpor embargos de declaração, né, com base no artigo tal, inciso tal, né? Então isso eu quero que vocês pesquisem para mim, tá? Depois vocês vão entrar com a parte do pré-questionamento, depois com a parte do inconformismo. No inconformismo a gente tem um artigo também que vai fundamentar o inconformismo, e aí cabe uma outra pesquisa que vocês irão fazer agora, né, para verificar então qual é o dispositivo legal, né, do nosso inconformismo, né, da nossa fundamentação básica aí que nós precisamos utilizar. Tudo bem? Não esquecendo do pedido e depois, obviamente, do fechamento que vocês já estão acostumados a fazer. É uma peça super simples, né? Eu acredito que vocês gastem aí no máximo 2 folhas, né, para estar elaborando. É uma peça muito importante aí na vida do advogado, né? Porque no caso todo mundo, o juiz também é passível aí de erros, né? Então ele pode esquecer, né? Ele pode se omitir, ele pode mesmo deixar de apontar alguma fundamentação, algum ponto importante em sua sentença, né? E mesmo o tribunal em um acórdão, não é verdade? Então cabível aí os embargos, cabíveis, né? Os embargos de declaração, beleza? Então, para a próxima aula, deixem pronto aí, né, para a nossa correção, a nossa peça 8ª, né, que é uma das últimas peças que nós vamos tratar nesse semestre, ok? Tchau, tchau!